Olá pessoal, como é Jornal Matos aqui, Minuto Conexão Gel deste sábado, dia 28 de setembro de 2024. Ontem à tarde, já era noite lá no Líbano, Israel perpetrou o maior ataque de bomba até o momento neste conflito desde 7 de outubro do ano passado. Esse ataque foi no quartel-general do Hezbollah, no sul da capital do Líbano, Beirute, com uma grande explosão, um quarteirão, praticamente um quarteirão inteiro foi dizimado pelas bombas de Israel. E ficamos na expectativa, depois desse ataque, quais teriam sido os alvos. E hoje pela manhã, inicialmente, o governo israelense confirmou que o alvo era o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, e confirmou a morte de Hassan Nasrallah. Eu fiquei aguardando a confirmação por parte do Hezbollah em si, da morte do seu líder, e há cerca de uma hora e meia atrás, confirmou a morte de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah era o líder do Hezbollah há 32 anos. Ele assumiu logo após a morte do seu antecessor, em 1992, também morto por um ataque israelense. O Hezbollah, um grupo político-militar, considerado por muitos países como um grupo terrorista, se tornou um grande problema na região. Explico. O Líbano é dividido, na verdade, por maronitas, que são cristãos, sunitas, muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas. Nos anos 1980, os xiitas se tornaram a maior população no Líbano. Naquela época, mais ou menos, os xiitas no Líbano representavam cerca de 1.200.000, 1.300.000 habitantes, enquanto maronitas e sunitas, cada um 800.000. Mas era o grupo que não tinha força política no Líbano e também, em termos econômicos, o grupo economicamente mais fraco. Ou seja, o grupo xiita, a comunidade de xiitas no Líbano, carecia do surgimento de algum tipo de liderança para melhor posicionar este grupo dentro da sociedade libanesa. Daí surgiu o Hezbollah, logo após a invasão israelense no Líbano, em 1982, e o Hezbollah, então, surgiu naquele primeiro momento como um grupo político para amalgamar todos os pequenos grupos xiitas lá no Líbano. Com o passar do tempo, o Hezbollah foi se tornando também um grupo paramilitar, ou seja, é quase como se fosse um Estado dentro do Estado libanês, com uma organização política e também muita força militar. E aí o Irã, vamos lembrar que o Irã em 79, nós estamos falando da criação do Hezbollah cerca de 1985. Em 1979, antes disso, não podemos esquecer um elemento fundamental para nós entendermos o Oriente Médio, a questão da chegada da instituição dos ayatolás lá no Irã. Ou seja, a subida ao poder dos ayatolás, na época o Ayatollah Khomeini, no Irã, fundamental para a gente entender essa confusão que temos aí no Oriente Médio. O Irã viu no Hezbollah, no surgimento do Hezbollah, uma oportunidade de ter, digamos assim, um aliado importante na região contra o seu principal alvo, que é o Estado de Israel. Então, o Hezbollah foi recebendo ao longo do tempo recursos econômicos e militares do Irã, e hoje o Hezbollah tem uma força militar maior do que o próprio exército libanês, o que é uma tremenda distorção. E com o passar do tempo, o Hezbollah foi apoiando diversos ataques terroristas contra políticos, inclusive dentro do próprio Líbano. Vamos agora à situação atual. Vamos lembrar que 7 de outubro do ano passado, o Hamas, que é um grupo terrorista dentro da faixa de Gaza, perpetrou aquele ataque contra Israel, matando 1.200 israelenses e sequestrando 240, um ataque bárbaro que tem que ser, sim, repudiado por todos. E o Hezbollah tomou uma decisão muito perigosa, que foi a de apoiar o Hamas desde aquele primeiro momento. Então, desde o ataque de 7 de outubro,
e a retaliação israelense que veio logo depois, o Hezbollah começou a atacar o norte de Israel, obrigando a milhares de israelenses a deixar o norte do país. E ficamos aí, então, desde outubro do ano passado, com essa guerra de um lado e de outro, o Hezbollah lançando foguetes no norte de Israel, Israel lançando foguetes contra o Hezbollah. E na semana passada, quando tivemos aquele evento dos Pages, que eu já comentei no podcast de ontem, para mim foi um sinal de que Israel deu um basta em relação ao Hezbollah. E a morte começou a intensificar a morte dos líderes do Hezbollah. E ontem, então, o grande momento que foi a morte do Hassan Nasrallah neste ataque. As dúvidas que ficam agora é se surgirá uma nova liderança do Hezbollah. O Hezbollah ainda possui muito armamento, muitas armas, e qual será a postura do Irã em relação à morte do Hassan Nasrallah. A informação que temos é que o líder, o Ayatollah Khamenei do Irã, está num bunker lá em Teherã, porque, obviamente, ficaram preocupados de que ele poderia ser o próximo alvo. É fundamental nós ficarmos de olho no Irã e no possível surgimento de novas lideranças do Hezbollah e qual será o próximo movimento de Israel, especialmente a questão se Israel vai ou não invadir territorialmente o sul do Líbano novamente para criar talvez uma zona tampão para poder proporcionar a volta dos israelenses ao norte de Israel e tentar voltar à vida normal lá em Israel. Mas, mais uma vez, insisto, sem a solução para o problema palestino, é muito difícil de Israel ter paz ali na região. Vocês viram quantas frentes Israel tem agora aberto. A questão do Hamas ainda não está fechada, a própria questão dos palestinos na Cisjordânia, tem essa questão com o Hezbollah, os Houthis lá no Iêmen e o próprio Irã. Acho que uma solução na direção da criação de um Estado palestino viável seria, pelo menos, uma maneira de Israel resolver o problema dentro de casa, Cisjordânia e faixa de Gaza. Mas vamos seguir acompanhando. Qualquer nova informação trarei para vocês em mais um Minuto Conexão Geo.